Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, Jesus viu ao redor deles uma grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão vendo-o, ficou espantado, e correram para ele e o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, ou um demônio mudo, depende da tradução. 18. E este, onde quer que o possua, o maltrata, e ele cai, espuma a boca, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, mas eles não conseguiram, não puderam. 19. E ele respondendo-lhe disse-lhe: ó geração incrédula. Repita comigo só essa frase: ó geração incrédula. Guarde no coração que Jesus disse com o povo e com os discípulos, que isso é importante. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Tragam o menino aqui. 20. Trouxeram o menino, e quando ele o viu, o demônio agitou ele com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai: quanto tempo isso está acontecendo? Olha que interessante também, né? E o pai respondeu: desde a infância. 22. Muitas vezes o demônio o lança no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondendo disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não voltes mais. Diga graças a Deus. Aí o versículo 29 diz assim: e disse-lhe: esta casta de demônios não pode sair de nenhum modo, a não ser com jejum e oração. Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja nessa noite, manifesta o teu poder nessa noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aquilo que nós precisamos ouvir. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. E você diz: aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Irmão, nós vivemos uma geração que sabe falar de libertação, mas não sabe o que é viver consagração. Uma geração que gosta de se apresentar, mas foge do se esconder. Gosta do público, mas foge do secreto. Uma geração que usa muito o microfone aberto, mas o pouco joelho dobrado. E eu não sei se vocês perceberam, ultimamente, as expressões de poder da igreja, expulsão de demônios, de invasão contra o reino das trevas, parece que tem diminuído, mas isso não é verdade. Os demônios não acabaram, os demônios não sumiram, os demônios aprenderam a lidar com a nossa geração. Está cheio de pessoas endemoniadas nas casas, nas igrejas, nas famílias. É muito mais fácil dizer que é uma doença, que é uma síndrome, que é um problema psicológico, do que assumir a responsabilidade de dizer que vive em pecado e por isso está passando por opressão de demônios. Nós estamos vivendo em uma geração que a igreja não consegue expulsar os demônios, porque a igreja não consegue mais enxergá-los.
Nós não vemos mais a ação dos demônios porque nós estamos cegos para eles. Não é que eles sumiram, desapareceram, foram tirar férias. Não, eles estão atuando cada vez mais, conforme se aproxima o fim dos tempos. Estão mais atuantes, agindo de forma organizada, de forma ordeira, dentro do seu reino, do reino das trevas. E a igreja simplesmente está desapercebida. E Jesus deixa claro, nessa história, que existem batalhas espirituais que não se vence com o título, com o cargo que você possui, com o método lindo que a igreja, que o pregador, que o cantor utiliza. Não, mas com uma vida profunda em Deus, construída primariamente com jejum e oração. Irmão, hoje essa palavra não é para crente curioso, não. É para uma igreja, é para um povo que quer ver demônios saindo, cadeias quebrando, vidas sendo libertas de verdade. Qual foi a última vez que você viu alguém sendo curado, alguém sendo liberto, através da unção, da quebra do jugo, do poder de Deus? Faz tempo, né? No mundo inteiro, a nossa geração aprendeu a fingir que demônio não existe mais. Hoje nós tratamos possessão de demônios com medicamento, com sessão com psiquiatra. Hoje nós tratamos possessão de demônios com terapia. E a igreja não consegue mais colocar a mão e dizer ao demônio: sai, e imediatamente a pessoa mudar o semblante, a fisionomia, a saúde, a vida. Olha que interessante. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e fracassaram. Olha, não era qualquer pessoa. Eram os discípulos, os apóstolos, que depois receberam de Jesus o poder do Espírito Santo, fizeram coisas extraordinárias. Mas aqui fracassaram. Isso é chocante, porque eles tinham expulsado demônios antes. Lembra quando Jesus enviou os discípulos, e os discípulos chegaram bestinha: eita Jesus, nós dizemos ao demônio, para cá ele vai, para lá ele vai, ele nos obedece. Jesus disse: mas o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. Os discípulos fracassaram, mas eles já haviam expulsado demônios antes. O que Jesus está ensinando aqui é que a autoridade de ontem não garante a vitória de hoje. A autoridade da semana passada não garante a vitória do presente. O que você orou no ano passado, no mês passado, viveu no tempo passado com Deus, não garante que isso vai funcionar hoje. O próprio apóstolo Paulo disse que é de fé em fé, de dia em dia, de glória em glória. Todo dia você tem que orar por aquele dia, orar por aquele dia, se consagrar para aquele dia, porque o amanhã basta cada dia ser mal. Você pode ter sido usado ontem, você pode ter jejuado ontem, você pode ter tido experiências fortes com Deus ontem, mas demônios não respeitam currículo espiritual. Demônios respeitam vida no altar. Então o problema aqui não era que o demônio era mais forte do que os discípulos, eram os discípulos que estavam menos consagrados do que antes. Eram os discípulos que estavam menos dedicados que antes. Eram os discípulos que não estavam com a sua vida no altar como antes. E como é que eu sei disso? Porque Jesus vai dizer no versículo 19, olha o que Jesus diz: ó geração incrédula. Quando a multidão diz: os teus discípulos não conseguiram me expulsar, Jesus responde dizendo: ó geração incrédula. E o que essa frase de Jesus para a ação fracassada dos discípulos e da multidão significa? Significa que eles acreditavam em Deus, mas viviam a fé negligenciada, rasa, de todo jeito. Fé que canta, mas não ora para cantar. Fé que prega, mas não jejuma para montar a pregação. Fé que repreende, mas vive na carne. Quem são os incrédulos? Não são aqueles que estão fora. Incredulidade é um pecado que só pode ser cometido pela igreja, por aqueles que são chamados de Deus. O mundo não tem incredulidade no mundo. Isso não existe. Todas as expressões de incredulidade ou foi com o povo judeu, que é povo de Deus, ou foi com a igreja. Ó geração incrédulas.
Irmãos, demônios não saem com fé emocional. Demônios saem com fé disciplinada. Porque onde não tem altar no secreto, não tem autoridade no público. Jesus disse: se você quiser que Deus te dê poder, autoridade, te honre no público, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se consagra a Deus no secreto, porque em público Deus vai te honrar. Mas nós não sabemos mais do que é secreto. A gente arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para se consagrar no secreto. E um dado interessante é que o pai do menino diz assim: Senhor, o Espírito lança o menino no fogo e na água. Todos os dias o demônio faz alguma coisa. Tem dia que cai, espuma a boca. Tem dia que lança na água, no fogo, nas brasas. E o que isso nos revela? Que o demônio está agindo devagar. Porque o demônio poderia muito bem, aqui é um caso de possessão, incorporar o menino, lançá-lo no precipício e acabou. Ou pôr uma corda no pescoço e acabou. Só que os demônios destroem aos poucos. Começa com vícios pequenos. Eu bato em cima de algumas coisas, às vezes o povo acha ruim, mas isso pode ser uma porta de acesso para demônios. Começa jogando na Loto Fácil, daqui a pouco vai para a Mega Sena, daqui a pouco vai para aquelas bets que é de futebol, daqui a pouco você tem gastado o dinheiro com o que não é pão. Uns jogos de azar, tentando ganhar dinheiro fácil, porque os demônios dizem: joga que tu ganha, que vai dar certo, que tu sabe. Começa com pequenas coisas, aquele namoro que começou aqui errado, mas vai dar certo. Aquele relacionamento, aquela amizade, aquele ambiente que frequenta, aquele tipo de comida, de bebida. Vamos começando devagar. São vícios que começam pequenos, são pecados que são tolerados, opressões emocionais ignoradas. A gente faz vista grossa para alguns tipos de pecado porque não é público, porque o povo não está vendo de forma escancarada. Mas os demônios estão dizendo assim: ó, parabéns, vai fazendo que ninguém está vendo, não está acontecendo nada, faz uma semana, faz 15 dias, faz um mês, e você não foi prejudicado. E a opressão vai se montando, o jugo vai se colocando aos poucos. Quando você vê, não está mais no altar, não deixa mais saudação, não prega mais o que preste, não canta mais, sentava aqui, daqui a pouco senta no meio, daqui a pouco senta lá no final, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está no mundo. Sai do conjunto, sai da salinha, sai da limpeza, sai de tudo, não está em nada. Mas foi o quê? Foi nada, foi demônios que começam aos poucos, porque nós fazemos vista grossa para as coisas, fingimos que não está acontecendo. Isso acontece muito com os pais, que tem os filhos como se fosse o Cristo Redentor, que não peca, que não faz nada, e passa a mão na cabeça. E quando a igreja vem disciplinar, vem alertar, vem avisar, o errado ainda somos nós, e os demônios batendo palma. Não se enxergam mais a ação dos demônios dos tempos de hoje. Demônios só existem na cultura judaico-cristã. Demônio foi invenção da igreja católica apostólica romana. Satanás foi uma invenção que foi colocada para oprimir as pessoas. E o inferno não existe. Claro, é isso. Sabe, tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: o diabo não existe. Quem disse isso? O diabo. Porque é muito mais fácil você lutar quando alguém não acredita que você está ali. As universidades, as escolas, os professores, o sistema político, o sistema do mundo está montado para descredibilizar as escrituras e fazer com que nós venhamos fechar os olhos espirituais, porque é mais difícil ganhar uma guerra quando a gente não enxerga o nosso inimigo. No Antigo Testamento, Satanás aparece apenas 3 vezes. O Antigo Testamento compõe mais de 70% da Bíblia. Só quando Jesus aparece é que ele começa a desmascarar,
ação de demônios, a dizer é Satanás, a dizer é espírito imundo, a dizer é ação do mal, porque até então se tinha uma desculpa para tudo. Claro, nem tudo é demônio, mas nem tudo deixa de ter ação dos demônios ali. A igreja perdeu o discernimento espiritual, a capacidade de ver quando é o homem, quando é Deus, quando é o diabo. A igreja vem perdendo. Cada ano que passa, a igreja perde a capacidade de discernir sobre as coisas que são de Deus e que não são de Deus. Então, são vícios que começam pequenos, pecados tolerados, pensamentos e emoções escondidas. Você conhece pessoas que estão na igreja, está no conjunto, está cantando, está indo, está fazendo, daqui a pouco foi para o mundo. Por quê? Porque mantinha um coração sujo, uma mente impura, e nunca contou para ninguém. Por quê? Porque não queria mudar, não queria ser ajudado para a mudança. Esconde até o dia que tem a oportunidade, independência, para viver o que quer. Por quê? Porque já está casado com os demônios dentro da igreja. Diga para o irmão que está do seu lado: o inferno, e está com medo dele, diga para ele escutar. Diga: o inferno trabalha com processo, enquanto a igreja quer resolver tudo com um culto. A gente passa a vida toda, a semana toda, o mês todo, fazendo o diabo a quatro, abrindo porta, garagem, tudo para os demônios entrarem, fazer arruaça. Aí a gente vem num culto e quer que tudo seja resolvido num culto. Aí sai do culto, vai para a festa de São Sebastião, bebe, dança, faz tudo. Aí na outra semana está no culto. Repita comigo bem forte, diga: aonde a oração falha, a opressão cresce. De novo, diga: aonde a oração falha, a opressão cresce. E aí, o pai do menino reconhece a vida que possuía e diz assim: Jesus, eu creio. Ele poderia ter dito eu creio, como disse a grande maioria das pessoas que se encontraram com Jesus e receberam de Jesus algo. Mas ele dá um detalhe interessante. Ele diz assim: ó, eu creio, vírgula, ajuda a minha incredulidade. Jesus não chamou este homem de incrédulo, chamou os discípulos. Mas quando a gente, Jairo, quer mudança, a gente abre a boca e vai atrás de ajuda, se quiser mudar de verdade. Não é ficar escondendo, não é ficar de moitinha nas ocultas, não é ficar com vida dupla, escondido sem ninguém saber. Os demônios estão batendo palma. Quem quer mudança, ainda que passe vergonha, eu assumo a responsabilidade de passar vergonha, mas eu quero mudança, eu quero mudança. Isso é fé com disciplina, fé verdadeira. Porque a Bíblia também fala da fé fingida. A fé fingida é perigosa. Mas não dá tempo de eu falar não, porque só tem 8 minutos. E quando o homem diz ajuda a minha incredulidade, o versículo seguinte, Jesus responde o quê? Esta casta de demônios. Olha a resposta, olha a pergunta. Ajuda minha incredulidade. O homem vai dizer: Jesus, eu sou um incrédulo, eu sou judeu, mas sou um incrédulo, eu sou do povo de Deus, mas sou um incrédulo. Aí Jesus vai dizer qual é o remédio para matar o pecado de incredulidade. Jesus diz assim: tu é incrédulo, tu quer ajuda? Pois esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Esta casta, C-A-S-T-A, casta, grupo, esse tipo, esse povo, esse povoamento de demônios só sai. Por que Jesus disse isso? Porque nem todo demônio sai do mesmo jeito. O versículo que o presbítero Severino leu dizia assim: e os demônios dizendo: viesse nos perturbar, foi o que Jesus fez. Cala-te, sai. Pronto. A legião, quando se levantou,
mais de 3.000 demônios possuindo num corpo. Eles disseram assim: filho de Davi. Jesus disse: como é o teu nome? Legião, sai. Mas quando chegou nesse homem, Jesus disse: essa não. Essa tu disser, sai. Ele disse: não saio. Lembra da diaconisa Marlene de um endemoniado que a gente orou agora há pouco, irmã Jó? Vocês lembram? Que eu fechei ali a porta e eu disse: sai. E o demônio disse: não saio. Eu digo: sai. E saiu. Imagina se nós estivéssemos nesse dia como os discípulos estavam naquele dia deles. Porque nem todo demônio sai do mesmo jeito, nem todo demônio sai mandando sair, nem todo demônio sai quando bota a mão, nem todo demônio sai quando unge. Você pode fazer a pirotecnia que for, mas tem demônio que só sai com vida de oração, com carne crucificada, com espírito fortalecido. E como é que o espírito está forte? É quando a carne está fraca. E só enfraquece a carne jejuando. Jejum não muda Deus, muda você. Jejum não ajuda Deus, ajuda quem jejua. Daniel, que é o propósito que a gente está, jejuou 21 dias. Chegou no 20º dia. Para quem não sabe, no dia 20. Chegou no 20º dia. Nenhum demônio apareceu nos primeiros dias. Mas quando ele já estava para terminar o jejum, chega uma resposta de um anjo. E o anjo disse: olha, desde o primeiro dia Deus recebeu o teu jejum, mas havia uma batalha nas regiões celestes que estavam impedindo de eu te avisar o que Deus ia te dar, te abençoar, mandar você fazer. Estava uma batalha. Foi necessário com que Deus ordenasse a um anjo mais poderoso, de categoria maior, que é o arcanjo Miguel, para que ele viesse e abrisse o caminho que há entre o céu e a terra, porque os principados das potestades do ar não estavam nos deixando descer até você. Veja, nenhum demônio apareceu nos primeiros dias, mas a guerra acontecia nos céus. Qual é a lição aqui, pastor? É que o silêncio de Deus não é ausência de resposta. Todas as vezes que você jejuar, todas as vezes que você orar e não tiver resposta, e não tiver sentindo nada, pode ter certeza, está tendo batalha, está tendo peleja. Por isso que você não recebeu a resposta ainda. É conflito, é briga no mundo espiritual. Mas pastor, hoje é o 7º dia, hoje é o 4º dia, hoje é o 5º dia, hoje é o 10º dia. Eu não recebi nada, Deus não me disse nada, nem sonhar eu sonhei. É porque está tendo batalha, está tendo conflito. Continua. Quem jejua aprende a preservar até a vitória se manifestar. Atos capítulo 13, a igreja da cidade de Antioquia estava orando e jejuando, quando Paulo se encontra com um mágico chamado Elimas. O mágico começa a fazer coisa, pum, aparece aqui, pum, aparece ali. Aí o povo fica encantado, e lá vem o apóstolo Paulo evangelizando, e a igreja orando pela vida dele, jejuando. A Bíblia diz, e a igreja orava e jejuava por Paulo, e Paulo orando e pregando, se encontra com um mágico. Aí Paulo vai dizer assim para o mágico: o que é que tu está fazendo aí? O mágico disse: eu tenho poder, eu faço as coisas aparecer e eu faço desaparecer. Paulo disse: pois em nome de Jesus você vai ficar cego até aprender que poder só vem de Deus. Isso é autoridade espiritual da igreja, quando se levanta em jejum e oração. Aí o espírito de engano foi exposto, a autoridade apostólica foi manifestada, e o evangelho avançou, e muitos creram naquilo que Paulo estava pregando, pela manifestação do poder que ele dava, através do jejum e da oração da igreja. Igrejas que não jejuam negociam fácil com espíritos que elas deveriam confrontar.
aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, Deus rejeita jejum de todo jeito, mas aprova jejum com seriedade e com arrependimento. Qual é o resultado do jejum verdadeiro? Cadeias quebradas. Qual é o resultado do jejum verdadeiro? Opressão despedaçada. Qual é o resultado do jejum verdadeiro? Restauração espiritual. Qual é o resultado do jejum verdadeiro? Unção dobrada, porção dobrada, autoridade dobrada. Quem jejua certo não apenas sente Deus, manifesta Deus na sua vida. Vou terminar. Diga para quem está do seu lado: Satanás não tem medo de crente ocupado. Ocupado, ô pastor, eu estou ocupado demais. Eu não estou no jejum porque eu trabalho. Eu não estou no jejum porque eu não aguento, que me dá um negócio ruim na barriga. Eu não estou no jejum porque eu estudo tempo integral, aí é o dia todo na escola, aí não tem como. Eu não jejum porque eu tenho dor na coluna, dor no dedo, dor encravada, cabelo caindo, dor nas pernas. É tanta coisa que o povo inventa para não jejuar. Irmão Lenício, o senhor acredita que teve uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu não vou jejuar porque eu estou com a unha encravada. Eu disse: o que é que tem a ver uma encravada? Aí eu entendi: demônio. É demônio com força, para ela acreditar que uma encravada vai impedir o jejum. Satanás não teme crente ocupado. Satanás teme crente disciplinado. Satanás teme crente que vive no secreto com Deus. Satanás teme crente quebrantado, porque onde há altar, há fogo de purificação de Deus, e aonde há fogo de Deus, o inferno precisa recuar. Qual foi a última vez que você jejuou? Responda não, responda só para você. Qual foi a última vez que você disse assim: vou fazer um jejum para ver se Deus tem alguma coisa para me dizer? Ou vou fazer um jejum porque eu estou com um propósito, uma intenção na vida de alguém, da minha família. Qual foi a última vez? Pastor, foi o jejum do Daniel do ano passado. Pois é, tenha certeza que tem ação de demônios. Pode procurar, abra os olhos espirituais, entre na sua casa, que você acha demônio. Jesus disse: quem não jejuma, esse tipo de demônio não sai da casa. Não sai. Está lá, causando essas brigas, essas portas fechadas, essas finanças quebradas, essa desorganização familiar, esses filhos rebeldes, essa doença. Está lá, porque tu não jejuma, porque bota desculpa e um monte de coisa para não jejuar. Mas eu vou chamar o grupo de visita. Não sai não, viu? Sai não. Nós vamos perder o tempo, irmão João. Ah, mas eu vou chamar o pastor principal. Você pode chamar o Papa Francisco, que agora é o Papa Leão. Não sai não. Por quê? Porque esse tipo de demônio que Jesus está explicando aqui só sai se você, não é eu jejuar por você não, é você orar e jejuar. Vai ter demônio que vai aparecer na sua frente, aí você, cala a boca e sai. Pronto, acabou-se. Mas esse daqui, esse não sai não. Qual foi a última vez que você jejuou? Outra pergunta: você quer libertação ou você quer um alívio? Libertação ou alívio? Porque tem gente que veio para a igreja aqui hoje porque quer um alívio. O negócio está tão puxado que ele quer só que resolva aquilo. Na vidinha dele desmantelada, ele vai seguir. Porque quem quer libertação, se prepare, viu? Você vai apanhar igual menino buchudo teimoso de Deus, para mudar ambientes, comportamentos, linguajar, vestimenta, amizades. Responda para você mesmo: você quer libertação ou alívio?
Sua vida espiritual hoje, como é que está se você morrer hoje? Se você morrer hoje, você morre em paz com Deus? Pastor, eu estou com a paz aqui com Deus, que se eu morrer hoje tá bom. Sem oração não há libertação duradoura. Sem jejum não há autoridade espiritual. Por favor, fique de pé. Se quiser entrar, fique à vontade. Bota a música dessa menina aí de novo, de Suzy, do começo. Responda só para você. Eu vou falar e você repita comigo, por favor. Declare bem forte e bem alto. Diga assim: toda casta de demônios que resistiu até hoje vai cair, vai sair quando eu, diga eu, diga é eu, não é ninguém não, diga eu assumir uma vida de jejum e oração. Diga todo vício, toda opressão, toda cadeia, todo levante do inferno contra a minha casa vai cair e vai sair. Diga quando eu orar e jejuar, diga vai sair. Diga quando eu orar e jejuar. Quantos vão começar a orar e jejuar com regularidade aqui? Quantos? Ai meu Deus, tem gente que só vai matando. Matando. Se eu fosse um anjo, eu matava tudo de faca. Se eu fosse um anjo. Imagina se fosse um anjo pregando. Ainda bem que não é anjo. Porque o anjo foi pregar para Zacarias. Zacarias, tua mulher, que é estéril, está grávida. E o nome do menino vai ser João. E Zacarias disse assim: grávida? Ele disse: cala a boca, só vai falar quando o menino nascer. O homem ficou mudo. Quando você dá que... Quando Senaqueribe escreveu uma carta dizendo que não ia obedecer a Deus, o anjo desceu lá no arraial do exército de Senaqueribe, puxou a espada, fez só assim, ó. A Bíblia diz que morreu mais de 140 mil soldados de uma vez só. Quando Jacó segurou o anjo e disse: me dá minha bênção, o anjo deu um chute que quebrou o fêmur de Jacó. E ele ficou deficiente até morrer. Imagina se o anjo fosse pregar hoje. Então, por favor, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar agora. Rápida oração, para que Deus possa te despertar, meu irmão. Minha irmã, não existe não crente que não jejua e não ora não. Não existe crente que não entra em propósito, mas crente que tem cargo em igreja, que não gosta de propósito. Você tem que ter cuidado, que pode estar com demônios e não está ligado. Passa 10 horas sem comer, assistindo filme, passa 10 horas jogando bola, passa 10 horas batendo papo, passa 10 horas nas calçadas, passa 10 horas, mas não consegue passar 6 jejuando. Abra seu olho, tem alguma coisa errada, alguma coisa de errado, não está certo. Não é possível que o povo de hoje não consegue enxergar que está sofrendo opressão de demônios. Não é possível, meu Deus, que o povo não consegue ver. Por isso que quando assim, pastor, eu não entrei por causa disso, já sei porque foi, não foi por causa disso não, foi porque você tem opressão de demônios. E tome cuidado, porque ele vai acabar com a sua vida. E não é agora não, é de pouquinho em pouquinho, é de pinguinho em pinguinho. Quando você for abrir os olhos, pode ser tarde demais.
É por isso que a igreja levanta todo ano a campanha de jejum e oração, para ver se o povo acorda. Curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos, Senhor, todo pecado oculto, toda prática que entristece o Espírito Santo, toda aliança consciente ou inconsciente com a carne, com o mal. Nós renunciamos, Senhor, com o mundo, nós renunciamos com os demônios. Aleluia. Nenhum demônio sai onde o pecado é protegido. Aleluia. Assim como hoje o Senhor falou com a tua igreja sobre a importância de jejuar e orar, assim desperta a gente, Senhor, para esse propósito. Desperta. Todo altar quebrado seja restaurado no poder do Espírito Santo. E aonde havia frieza, acende, Deus, o fogo da vida. Aonde havia opressão, libera, Deus, autoridade, sensibilidade espiritual, disciplina de oração, fome pela palavra. Toda casta de demônio que opera por resistência, que opera por vício, que opera no emocional, no pecado repetitivo, na herança espiritual, saia agora em nome de Jesus. Pegue as suas bagagens, as suas malas, a sua investida e recue agora. Nós ordenamos em nome de Jesus: inferno, recue, retroceda, caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, sela esta obra, e aonde o inimigo saiu, enche com a tua presença, que ninguém volte ao estado anterior mais. É por isso que hoje, Pai, restauramos o altar e assumimos a vida de oração e de jejum que o Senhor requer. Que toda essa caixa de demônios seja expulsa, que toda a cadeia seja quebrada, que a tua presença permaneça. Declaramos sobre a tua igreja nessa noite, sobre famílias aqui nessa noite, sobre casamentos e sobre as finanças nessa noite. Declaramos liberdade, santidade e autoridade. Liberdade, santidade e autoridade sobre essa casta de demônios. Aonde tiver demônios alojados, ouvi a palavra do Senhor em nome de Jesus. Saia agora, amém. Você pode glorificar, você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor, você pode bendizer ao Senhor. Que Deus possa levar você para casa, guardado e protegido de todo mal. Que Deus possa levar você para casa seguro, debaixo das tuas asas, você e a sua família. Que você possa chegar em casa em paz, deitar em paz e acordar amanhã em paz, para mais umas semanas de guerras, mas também de vitórias e de bênçãos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Tem alguém nessa noite que está afastado, ou ainda não entregou a vida para Jesus, mas essa noite quer dar um passo de fé? Se tiver aí no seu lugar, levante a mão, que nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar hoje a vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar a sua aliança? Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Tem alguém? Não temos ninguém? Graças a Deus. Faça concha com as mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz amém. Tchau, até o próximo culto, se Deus quiser. Jejum.